Meus irmãos, a gente tem falado muito sobre Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa série que a gente está estudando e pensando sobre isso, porque mais do que ser uma frase, que de fato isso se torna uma realidade em nossas vidas. Recordamos que Adão e Eva foram criados para a transcendência, não simplesmente para suprir as suas necessidades básicas, mas foram criados para mais. No entanto, eles focaram nas coisas criadas. Incitados pela serpente, eles trocaram mais por menos. Quiseram ser como Deus, conhecer o mal, porque afinal de contas, o bem eles já conheciam. Então eles foram enganados. E nós lemos, então, na verdade, nós começamos a ler Gênesis 3, que nos relata esta grande tragédia que o pecado trouxe para a criação de Deus. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, e eu disse para vocês que nessa noite nós vamos falar, sim, por um lado das más notícias, mas por outro lado das boas notícias, porque afinal de contas, a grande mensagem de esperança da Bíblia é que Deus, Ele quer nos livrar desta tragédia que o homem se encontrou por causa do pecado. Então, meus irmãos, ao falar sobre isso, a gente vai entender que Deus quer nos restaurar a posição que nós perdemos por causa do pecado. E olha que nós perdemos muito. Quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda cada vez mais a palavra, a gente percebe assim, quantas coisas nós perdemos. Então, vamos lá para Gênesis 3, e eu queria ler com vocês esse texto bem conhecido, mas é importante sempre a gente tê-lo em mente. Observa lá, Gênesis capítulo 3. A gente leu do versículo 1 até o versículo 6 semana passada, mas eu quero ler de novo, só para a gente ficar com a história bem lembrada na nossa mente. Diz assim, Gênesis 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e perceberam, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, é uma grande tragédia. Não tem outra palavra para descrever isso aqui. Porque quando a gente começa a perceber tudo o que aconteceu nesse dia, nós notamos algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, olha só o versículo 8. Quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Meus queridos, o pecado, ele estragou algo que era magnífico. O homem e Deus conversavam todos os dias. E este relacionamento foi rompido. Eles perderam essa comunhão. Pensa numa tragédia maior do que essa, não existe. Um relacionamento íntimo, diário com o Criador. Nota que desde então, eu e você, nós, desde Adão, a gente não consegue mais ter um relacionamento diário, íntimo com Deus todos os dias. Não é verdade? Perdemos. Mais do que isso, olha só, quando ele, logo na sequência, ele fala, no versículo 7, na verdade, tinha dito o seguinte, né, abriram seus olhos de ambos, né, e perceberam que estava nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Um misto de vergonha, de culpa. E eles estão agora se escondendo, eles estão fazendo roupas para si. Antigamente eles tinham a sua nudez, mas isso não os envergonhava, isso não trazia nenhum tipo de sentimento de culpa. Mas agora eles têm. E observa o versículo 10, quando fala, ele respondeu, eu ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Culpa, vergonha, medo. Olha só quantas situações aconteceram diante deste homem que agora estava fugindo de Deus. No seu interior, que funcionava antigamente perfeitamente, agora tem medo, tem vergonha, tem culpa, e quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que não só ficou nesses sentimentos, também tem raiva, inveja, vícios, dúvidas, acusações. Quantos sentimentos! Mas mais do que isso, não só perderam o relacionamento com Deus, não só foi quebrado o seu interior, a gente nota também que a partir daquele momento, os relacionamentos se tornaram conflituosos. Porque o versículo 12, quando Deus faz essa pergunta, né? Você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse? Versículo 12, então disse o homem à mulher que me deste por esposa. E aí Deus chega na mulher, a mulher foi culpa da serpente. Aí chegou na serpente, não era papagaio, né? Porque os papagaios iam falar, né? Louro, alguma coisa assim, mas era serpente, a serpente não falou nada. Ou seja, um passando a responsabilidade para o outro. Meus irmãos, aquele ambiente de paz, de harmonia, de comunhão, se tornou um lugar de acusação. Foi culpa dela. Não foi dele. A responsabilidade é do outro. Percebe então que estas pessoas entram numa situação que até hoje nós lidamos com isso também. Observa na sua vida, pensa por exemplo nessa semana que se passou, né? E aí imagina um conflito familiar, talvez na sua família não teve conflito familiar, mas se teve, vamos imaginar, tá? Esse conflito familiar, como é que ele foi resolvido entre você e o seu cônjuge? Talvez com o seu filho, talvez com a sua mãe, talvez com o seu irmão. Um conflito. Sabe o que é interessante? Você sabe tudo a respeito de errado que o outro fez, mas você é incapaz de perceber quais foram os erros que você cometeu. Mas do outro, você sabe tudo. Foi ele, foi culpa dele, foi por causa disso. Eu não sei se você já usou estas frases, mas elas são muito comuns no ambiente de acusação. Eu só fiz isso por causa dele. Eu só fiz isso por causa dela. Eu não sou assim. Eu reagi assim por causa dele, por causa dela. A culpa é dele, a culpa é dela. Eu fui enganado, é por isso que eu reagi assim. Então notem, queridos, que é exatamente o mesmo expediente daquele dia, lá no jardim, ele se repete até hoje.
Por isso que eu digo que foi uma tragédia aquele dia. Porque ele colocou em nós uma marca, um peso, uma situação que traz para nós algo que até hoje nós continuamos repetindo. Então perdemos a comunhão com Deus, perdemos os nossos sentimentos bons, os sentimentos ruins dominaram o nosso interior. Os relacionamentos conflituosos vieram. E outra coisa, meus irmãos, quando a gente pensa nessa questão dos relacionamentos conflituosos, a gente vai perceber na palavra de Deus que existe um caminho para a reconciliação. E ele é oferecida por meio do perdão. E o perdão ele vem pelo meio do reconhecimento dos seus erros. O problema é que nem Adão, nem Eva admitiram o seu erro. E até hoje, nós continuamos não admitindo os nossos erros. Pensa numa tragédia. Outra coisa, meus irmãos, houve um conflito não só entre eles, mas também com o reino animal. Olha só o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a mulher. Queridos, o mundo foi criado de maneira exuberante, fantástico, harmonia, as coisas funcionavam muito bem, não tinha pragas, né? As coisas eram todas muito bem coloridas. Enfim, queridos, era um mundo perfeito. Né? Mulheres não tinham medo de cobra. Né? Então, veja só, meus irmãos, essas coisas começaram a acontecer por quê? Porque o mundo perdeu, na verdade, o pecado ele trouxe esse conflito. E o mais interessante é que depois, quando a gente vai vendo a palavra de Deus, aí surge lá o profeta Isaías, ele fala que um dia nós vamos recuperar o que nós perdemos. E o que nós perdemos? Ele vai dar uma dica para a gente. Deixe seu dedinho aqui e abra lá em Isaías, capítulo 11, só para você perceber o que a gente vai recuperar um dia que a gente perdeu por causa dessa tragédia do pecado. Isaías, capítulo 11. Deixe seu dedinho lá em Gênesis, vamos para cá. Isaías 11. E a gente vai ler a partir do versículo 6. Acompanhe aí na sua Bíblia, Isaías 11, a partir do versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Então veja só, aí ele vai continuar dizendo o seguinte, né? O bezerro, o leão e o novilho, gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa nenhuma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pensa no mundo assim, meus irmãos. Olha só que equilíbrio ecológico, olha só que harmonia há no reino animal, que não existe hoje por causa do pecado. Né? Pensa na Lívia, né, filha do Daniel, da Suzy, brincando ali com a cobra. Ou a Malu botando a mãozinha ali dentro da toca da víbora, já pensou? Queridos, essa é a realidade, mas vai acontecer isso, por quê? Nós vamos recuperar o que nós perdemos. Então assim era o mundo antes de entrar essa tragédia. Mas mais do que isso, veja só, houve também o que nós podemos chamar de um conflito no reino espiritual, porque ao falar da descendência da serpente, ao falar do descendente da mulher, Deus está estabelecendo aqui que nós teremos então uma descendência que vai seguir a serpente, uma descendência espiritual da serpente e uma descendência dos filhos de Deus. E há um conflito entre esses dois grupos, eles são distintos. E é interessante que Jesus, certa vez falando para aqueles fariseus, que muitas vezes ficavam lá apurrinhando ele, perguntando, chateando ele com uma série de coisas, e uma vez eles até colocaram para ele, nós somos filhos de Abraão. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Olha só a palavra de Jesus. Na realidade, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, falando do diabo, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E vocês são filhos dele. Foi exatamente isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. Então, meus irmãos, essa é a descendência de Satanás.
Mas ao mesmo tempo que nós percebemos isso, meus irmãos, nós notamos que ao longo de toda a palavra de Deus, existe uma linha que vai sendo construída para que chegue um dia e nasça esse descendente da mulher, que viria então redimir e resgatar toda a humanidade deste dia trágico que destruiu toda essa harmonia que havia no passado. Então Deus enviou o seu descendente, mas há um conflito, meus queridos, todos os dias contra esse descendente, contra aqueles que creem nesse descendente, contra aqueles que creem em Jesus Cristo, contra Deus, contra o seu reino. Essa rebelião aconteceu nos dias de Jesus e continua acontecendo até hoje. Um conflito espiritual. Não é à toa que Paulo fala, né? A luta de vocês não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele sabe que existe essa realidade, mas tudo isso aconteceu por quê? Aquele fatídico dia. Além disso, meus irmãos, olha só o versículo 16, volta lá, Gênesis 3,16, fala, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Queridos, havia um desconforto, certamente, né, para a mulher gerar filhos, mas esse desconforto ia se tornar agora sofrimento. E mais do que sofrimento, seria um sofrimento multiplicado. Resultado do pecado. Outra coisa que ele coloca aqui nesse texto, ele fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe uma coisa que aconteceu, meus irmãos, nesse dia? O machismo entrou no mundo. A opressão entrou no mundo. Por que as mulheres são oprimidas? Por que as mulheres são, muitas vezes, abusadas? Consequência do pecado. Mas é importante saber, meus irmãos, esta não é a vontade de Deus. Essa é uma consequência daquele trágico dia que o pecado entrou no mundo. Mas isso acontecer assim. E observa agora o versículo 17, quando ele fala para Adão, visto que atendeste a voz da mulher, ele fala lá no meio do versículo, maldita é a terra por tua causa. Adão, eu coloquei você no mundo para você cuidar deste mundo, eu coloquei do seu lado uma companheira. E tudo que você tinha que fazer era me obedecer a voz, só isso. E porque você ouviu a voz da mulher, e sendo a sua responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos de Deus, maldita é a terra. E a culpa é sua. Pensa, meus irmãos, a responsabilidade que Deus está colocando sobre os ombros daquele homem para dizer para ele o seguinte, o que você fez? Trouxe umas consequências trágicas, danosas, não só para a sua vida, mas para toda a criação de Deus. E a culpa é sua. Maldita é a terra por tua causa. Homens, jovens, varões desta igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. E um dia essa responsabilidade ela vai ser cobrada. Então leve muito a sério sua vida com o Senhor. Mas queridos, isso aqui aconteceu naquele trágico dia. Então a partir desse momento a terra se tornou amaldiçoada. Aí ele fala que agora a gente vai trabalhar, mas vai ter cansaço, vai ter desgaste. O trabalho não era assim. Aquele negócio, você começa segunda-feira no gás, quando chega sexta-feira você já não aguenta mais, né Martins? Chega sexta-feira você está já pedindo, fala, dê as folgas aqui. Né, Pedrão? Está mais andando de um lado para outro, né? Queridos, a gente vê essa realidade que a gente passa por isso, de que o trabalho ele se tornou cansativo. E o mais interessante, meus irmãos, que nesse dia trágico, os efeitos dessa tragédia na criação levaram Paulo a fazer uma exclamação lá em Romanos capítulo 8, 28, quando ele diz o seguinte, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. A criação geme. A criação está clamando, nos livre dessa situação, nos tire dessa situação. Nós não queremos viver mais debaixo dessa opressão. A geração está sofrendo. A criação está sofrendo. E nós olhamos para este mundo. Agora está coberto de ervas daninhas, tem rios poluídos, tem bicho na goiaba, tem coronavírus. Mas não era assim. Então, meus irmãos, é preciso olhar para esse dia e perceber o seguinte, foi de fato uma tragédia. Deus criou o mundo perfeito, ele foi tragicamente destruído, danificado, arruinado pelo pecado. E sabe o que isso nos ensina? E eu espero que você aprenda essa lição, sempre que você lê Gênesis 3.
as consequências do pecado são sempre desastrosas e terríveis. Pensa, que pecado eles cometeram? Eles comeram fruto. Eles obedeceram a Deus. Se você observar, eles não mataram ninguém. A gente fala assim, se matar alguém, nossa, esse cara aí vai queimar no inferno. Mas eles não mataram ninguém. Eles fizeram uma desobediência pequena. Eles só comeram o fruto que Deus tinha falado para eles não comer. Olha só quantas coisas aconteceram. Então, meus irmãos, as consequências do pecado são sempre desastrosas e trágicas, terríveis. Então, jamais a gente deveria brincar com o pecado, achar que, se eu contar uma mentirinha, se eu fizer uma coisinha pequena, aquilo vai passar. Não, meus irmãos, traz consequência. O efeito é devastador. E eu espero que toda vez que a gente lê Gênesis 3, que nós possamos ler como se a gente estivesse lendo os relatos de 11 de setembro, os relatos de uma guerra, os relatos de quantas pessoas morreram vítimas dessa Covid. A gente possa ler da seguinte maneira: que tragédia, que tragédia. Temos que pensar dessa maneira, queridos. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque o homem trocou mais por menos. Que é o que a gente está falando desde o início dessa série. Deus em primeiro lugar. Mas muitas vezes a gente troca Deus por outras coisas. Então nós não podemos cair nessa vala comum. Essa tragédia que abala a humanidade foi porque o homem decidiu trocar mais por menos. Deus deixou de ocupar o primeiro lugar em suas vidas. Decidiram ouvir a serpente e ignorar a palavra de Deus. Olha só quantas consequências, meus irmãos. Algumas lições eu penso que a gente pode aprender com tudo isso. E a primeira delas, eu queria até que a gente gravasse isso no nosso coração, meus irmãos, a partir desse texto. Como eu falei, não é para a gente ficar só com as más notícias, é para a gente lembrar de algumas coisas assim, muito boas. Em primeiro lugar, meus irmãos, nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Amém? Vamos repetir isso? Nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. De novo, nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Eles não fizeram isso. Nada, meus irmãos, pode ser mais importante. Pior que a ruína causada na criação, pior que o bicho da goiaba que apareceu, pior que as ervas daninhas que ele teve que causar, que ele teve que combater, foi o fato de saber que no final de cada dia, ele já não tinha mais comunhão com aquele Deus. O pecado destruiu esse relacionamento. O homem e a mulher fugiram dos propósitos para o qual foram criados. Eles deixaram de lado a glória de Deus e a alegria da sua presença. Eles se esqueceram que o relacionamento com Deus é a maior dádiva que o ser humano pode experimentar nesse universo. Não existe nada mais importante do que a gente ter relacionamento com Deus. E eles pegaram esta coisa mais importante da sua vida e eles trocaram por uma fruta. Pode isso? Você trocar tudo isso por uma fruta? Não dá para entrar na cabeça isso, Sandra? Como é possível fazermos esse tipo de escolha? E aí eu queria então que a gente pegasse essa ideia de que nada é mais importante do que o relacionamento com Deus e pensasse o seguinte: pelo que você tem trocado o seu relacionamento com Deus? Porque se o seu relacionamento com Deus é mais importante, você vai priorizar Ele na sua vida. Agora, se você está trocando esta situação por alguma coisa mais importante, então significa que não é mais importante na sua vida. E a pergunta é: pelo que você tem trocado? No caso de Adão, Eva, foi uma fruta. E no seu caso, o que é? O que é tão importante na sua vida? O que você julga que é tão necessário, que você quer demais, que você está disposto até mesmo a abrir mão da sua obediência a Deus? Sabe, meus irmãos, tem coisas que a gente quer demais, que a gente às vezes coloca em segundo plano a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Ele quer na sua palavra. O que é isso na sua vida?
Para Adão e para Eva foi uma fruta, mas para você pode ser uma outra coisa. Meus irmãos, o pecado, ele removeu da vida daquelas pessoas, de Adão e Eva, o prazer da presença de Deus. E talvez a gente tenha que pensar o seguinte: o pecado, o que ele tem removido da sua vida? Ele removeu da sua vida o prazer, a alegria da presença de Deus, e agora você se sente distante? Talvez se a gente fizesse essa pergunta de uma forma diferente. Como é que está o seu relacionamento com Deus hoje? Você sente prazer, você sente alegria de estar com Ele? Ou existe algum tipo de culpa, de vergonha, de medo, que tem feito você ficar um pouco distante de Deus? E talvez, meus irmãos, isso já é a consequência do pecado. Então, criados para mais, Adão e Eva escolheram menos. Você também foi criado para mais, então não escolha menos. Quando eles se esqueceram de Deus, eles tentaram encontrar vida fora de Deus. Eles queriam ser como Deus, aceitando a proposta do diabo, mas o que eles encontraram não foi vida, eles encontraram morte. Mas como eu disse, meus irmãos, esse texto está na Bíblia para mostrar o tamanho da nossa tragédia. Mas ao mesmo tempo que mostra o tamanho da nossa tragédia, mostra que existe um Deus que nos ama e que está disposto a fazer um plano maravilhoso para nos tirar dessa tragédia e nos levar de volta à posição que nós perdemos. É isso que nós chamamos de plano da redenção, o plano da salvação de Deus para nós. Porque em que Deus, ele sai da sua posição em Jesus Cristo, de Deus, ele vem ao mundo como homem, e nesta humanidade ele nos resgata, nos salva dos nossos pecados, restabelece o nosso relacionamento com Deus. E agora nós podemos então ter um relacionamento reconciliado com Deus, podemos viver novamente na presença desse Deus. E a grande questão é essa: você tem esse relacionamento restabelecido com Deus? Você já fez isso? Porque no dia que você confiou a sua vida a Jesus Cristo, foi isso que você fez. Você estava restabelecendo o seu relacionamento com Deus. Você que nos acompanha aí pela internet, você já fez isso? Você já reconciliou sua vida com Deus? Porque se você não fez isso, você continua distante dele, vivendo todos os efeitos da tragédia do pecado na sua vida. Então hoje é dia de reconciliar-se com Deus, de acertar o nosso relacionamento com Ele. E uma vez que o meu relacionamento foi restabelecido com Ele, então eu preciso agora cultivar esse relacionamento. Se o pecado me afastou para longe de Deus, e Jesus Cristo me traz novamente a presença dEle, então eu preciso agora desenvolver esse relacionamento, me aproximar novamente de Deus, e de fato ver como se Ele sendo a primeira pessoa mais importante na minha vida. E deixa eu sugerir algumas coisas que você pode fazer então para dizer na sua vida que Jesus é a pessoa mais importante na sua vida, que mais importante é o seu relacionamento com Deus. Eu queria citar três coisas práticas que você pode fazer. A primeira delas, eu queria que você lembrasse do princípio 6 por 1. O princípio 6 por 1. O que é o princípio 6 por 1? Olha para a criação. Deus, 6 dias trabalha e no 7º Ele descansa. Deus fica cansado, Adriana? Não, né? Fica. Mas por que Ele descansou? Na verdade é um princípio. O descanso significa então uma pausa. 6 dias, né? Já. 7º dia o Senhor descansou. E depois Ele estabelece na sua lei como um princípio para que os seus filhos, o seu povo possa então fazer isso. Então, meus queridos, o princípio é muito simples, né? E depois Moisés vai falar isso no Êxodo, que a gente tem que consagrar esse dia ao Senhor. Então faz isso. Trabalhe 6 dias e consagre um dia para o Senhor. Tá? E aqui, meus irmãos, veja só. O que seria consagrar um dia para o Senhor? Né? A pessoa fala assim, nossa, é domingo, né? Vou acordar 3 horas da tarde. Aí eu penso assim, esse foi o dia do Senhor? Né? Não, essa noite vou maratonar, né? Porque amanhã é domingo, eu vou acordar 4 horas da tarde. Né? Tomar um lanche, aí depois eu vou para a igreja, se eu não estiver muito cansado. Meus irmãos, isso é consagrar o dia para o Senhor? Então, na realidade, o que está acontecendo é que a pessoa está pensando que o dia é para ela.
E quantos de nós pensam assim, chegou o domingo, nossa, domingo é meu dia, meu dia. 6 por 1. Tá? 6 dias para você, corre atrás do seu, tá? 7º dia fala, é do Senhor, eu vou consagrar esse dia ao Senhor. É um dia para você ouvir a voz de Deus. É um dia para você organizar a sua vida segundo o plano de Deus. É um dia para você servir ao reino de Deus. É um dia para você servir ao povo de Deus. Para fazer alguma coisa para Deus. É dessa maneira, meus queridos, que a gente vai cultivar nosso relacionamento com Deus. Porque Deus fez isso. 6 dias e 1 ele parou. Por que ele parou? Relacionamento. Tá? Segunda dica. Depois do princípio 6 por 1, a dica dos amigos de Deus. Meus irmãos, como a gente precisa se aproximar de pessoas que vão nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque de serpente, meus irmãos, o mundo está cheio, né, de cobras para levar você para o mau caminho, tem um monte de gente para fazer isso. Então se aproxime de pessoas que vão te ajudar a melhorar o seu relacionamento com Deus, que muitas vezes vão chegar para você e perguntar assim, meu irmão, você está lendo a Bíblia? Eles falam, nossa, pergunta chata, né? A gente marcou para comer um churrasco e me perguntar se eu estou lendo a Bíblia, né? Mas estragou meu churrasco. Então é esse tipo de pessoa que você precisa na sua vida. Para te ajudar a crescer. Agora você precisa se afastar daqueles que prejudicam o seu crescimento espiritual. Paulo falando lá sobre a doutrina da ressurreição, né? 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então quando você fica perto de um monte de gente que só fica falando, né? Daqui a pouco você está indo por esse caminho. Então, meus irmãos, amigos de Deus, pessoas que vão te ajudar a chegar mais perto de Deus, forme grupo de discipulado, grupo de estudo, grupo de prestação de contas. De fato, meus irmãos, viva como Deus sendo a pessoa mais importante da sua vida. 6 por 1, amigos de Deus. E a terceira dica para você cultivar relacionamento com Deus é tempo com Deus. Tá? Não tem outra coisa a fazer. Eu queria que você usasse a palavra de Deus, porque toda vez que a serpente se aproximar de você, como fez aqui com Eva, que você possa fazer como Jesus. O que Jesus fez quando a serpente se aproximou? Ó, está escrito. Aí a serpente vinha, ó, está escrito. A serpente de novo, está escrito. Ou como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, né? Que a gente precisa usar o quê? A palavra. E é a espada, né? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente usa isso aqui, a gente vai rebater as estratégias, as mentiras, os enganos que o diabo tenta colocar na nossa vida, tentando fazer a gente trocar mais por menos. Ser enganado por ele nessa história toda. Mas para isso, meus irmãos, para a gente conhecer a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, a gente precisa conhecer, tá? Então, para isso, você precisa dedicar tempo. Então, a sua leitura diária é muito importante. Você lê a palavra, você se alimentar da palavra. Outra coisa, a gente tem vários momentos para estar juntos, centrar na palavra. A gente tem uma célula, a gente tem uma escola bíblica, a gente tem o culto, né? Que a gente ministra a palavra, a gente estuda a palavra. É uma oportunidade muito boa. E que bom que vocês estão aqui. Tá bom que você que está acompanhando em casa, que bom que você está aí. É isso aí. É dedicar-se a isso, a esse estudo, meus irmãos. Para que, sabendo, conhecendo a palavra de Deus, quando o inimigo vir com suas estratégias, a gente vai responder biblicamente. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Eu vou responder biblicamente às estratégias do maligno. Então, meus irmãos, lembra disso, jamais se esqueça disso. Nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Tá? Vamos de novo? Nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Mais uma vez, nada é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. A segunda lição, meus irmãos, que a gente pode aprender com tudo isso aqui, é que nada é mais precioso do que a nossa redenção. Vamos repetir isso aqui? Nada é mais precioso do que a nossa redenção. Mais uma vez, nada é mais precioso do que a nossa redenção. Relacionamento com Deus, redenção. Queridos, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já estava falando desse plano.
dessa batalha que haveria entre o descendente da mulher e a serpente. Deus já estava prometendo aqui a redenção da criação que havia sido tragicamente desfigurada pelo pecado. Então, meus irmãos, Deus estabeleceu um plano magnífico para lidar com essa tragédia chamada pecado. E nesse plano magnífico, meus irmãos, é isso que significa, então, ser salvo. É quando Deus vem e me redime, me resgata, me retira, me remove dessa situação trágica e me coloca nessa nova posição em Cristo Jesus. Isso é salvação. Muitas vezes a gente pensa assim, o que é salvação? Ah, salvação é eu falar para Jesus, confio nele e estou perdoado os meus pecados. Tá, mas o que isso implica? Vamos abrir mais. Então, meus irmãos, a redenção, a salvação, ela significa isso. Nós estávamos tragicamente destruídos, mortos por causa do pecado. Jesus Cristo vem como o nosso resgatador e ele nos compra, ele nos redime e nos remove dessa posição e nos leva agora nessa posição nova que nós temos nele. Em Cristo Jesus, agora nós somos adotados, somos filhos, estamos nas regiões celestiais com ele. Então esse é o plano de Deus. E Deus estabeleceu esse plano magnífico, meus irmãos. Por quê? Porque não só de fazer a gente sair dessa posição e ser levado a essa posição nova, mas ele fazer isso, restaurar toda essa criação que foi afetada pelo pecado. Porque o mundo todo sofreu o pecado, os efeitos do pecado. Quer ver um texto? Deixa o dedinho aqui e vai lá para Romanos capítulo 8. Eu queria ler mais esse texto com vocês. Olha só. Isso é a redenção, meus irmãos. O que é a redenção? O que é que Deus está fazendo na nossa vida? Qual é essa expectativa que Deus tem para nós? O que Ele está operando em nossa vida, nesse mundo todo? Olha só o que diz Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Então existe uma glória que vai ser revelada. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Opa, os filhos de Deus serão revelados. A expectativa na criação disso. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Lembra? Maldita é a terra por tua causa, Adão. Essa situação que a humanidade está por tua causa. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha novamente, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção. Meus irmãos, nós esperamos esse dia. O dia em que nós seremos como Jesus Cristo, o dia em que Deus vai manifestar a sua glória, um dia em que o Senhor vai voltar para este mundo, o dia em que Deus vai estabelecer o seu reinado. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos. Só nesse dia, viu, Luiz, que a Malu vai poder botar a mãozinha lá na toca da cobra, tá? Até esse dia não. Até o dia da redenção não pode. Porque a cobra continua sendo má. Mas nesse dia, meus irmãos, vai poder. Então é isso, meus queridos, é essa redenção. Então o Senhor não só nos resgatou, não só nos redimiu, não só fez esse transporte conosco, mas Ele vai fazer isso com toda a criação dEle. Tanto que João, na sua visão lá do Apocalipse, ele fala, eis que faço novo todas as coisas. Ele fala de a criação do novo céu, ele fala a criação de uma nova terra. Então, meus irmãos, nós estamos nesse propósito redentor de Deus, em que Deus está fazendo novo todas as coisas. Um dia todo este mundo há de ser restaurado. Eu queria chamar sua atenção para isso, e já caminhando para o final, meus irmãos, o objetivo então da redenção é a restauração completa de tudo aquilo que foi danificado pelo pecado. O nosso relacionamento com Deus, o nosso interior que agora tem uma série de coisas ruins, o nosso relacionamento com o próximo, para ser um relacionamento abençoador, a nossa convivência com a criação. O mundo hoje tenta, meus queridos, pregar uma ecologia, tenta salvar a Amazônia. Eles não vão conseguir. Sabe por quê? Não é por causa do Bolsonaro, não, viu, gente? É porque a humanidade, ela caminha nessa direção.
Mas haverá um tempo em que essa terra, ela passará por uma restauração. E você foi salvo para viver tudo isso. Toda essa glória. O plano redentor de Deus te leva a isso. Então sabe o que você tem que fazer? Faz aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando ele fala assim que o amor de Deus, 2 Coríntios na realidade, ele fala o amor de Deus, esse amor que nos salva, esse amor nos constrange. Julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então sabe o que Jesus está querendo da sua vida? Que você pare de viver para você mesmo e comece a viver para ele. Ele te salvou para quê? Para que você viva para ele, para esse propósito redentor que existe, esse plano grandioso que Deus está estabelecendo, não é mais para a sua vida. Meus irmãos, tem muitas pessoas que acham o seguinte: eu vou seguir Jesus, porque Jesus restaura casamento, porque Jesus melhora o relacionamento pai e filho, porque Jesus melhora o meu trabalho, porque Jesus... Isso é verdade, acontece. Mas eu não tenho que buscar Jesus por causa dessas coisas. Isso aqui são os efeitos. Mas teve pessoas que buscaram a Jesus e, sabe, eles perderam tudo isso. O relacionamento familiar deles não melhorou, a vida deles não melhorou. Quer que eu cite para vocês um exemplo? Por exemplo, João Batista, Paulo, Jesus, eles não se casaram por causa do reino de Deus. Na visão do mundo, melhorou ou piorou? Eles não se casaram. Pedro foi crucificado e deixou a sua família. Melhorou ou piorou? Percebe? Tem gente que segue Jesus e fala, vai melhorar. Isso aqui é melhor? Tudo depende da perspectiva. Filemão, ele teve que assumir um prejuízo. Dionésimo. Ficar no prejuízo é bom? Percebe, meus irmãos? Essas pessoas e crentes lá do início da igreja, morreram no Coliseu pelo simples fato de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Melhorou a vida deles? Sim. Na perspectiva do reino, na perspectiva da glória, melhorou e muito. Na perspectiva deste mundo, não. Então, quando a gente adota a perspectiva deste mundo, a gente acha que certas coisas que a gente faz para Jesus Cristo são prejuízo. Mas quando eu vivo na perspectiva da glória, da redenção, do plano de Deus, eu olho para certas coisas que a gente passa, a gente fala, eu vou passar por isso em nome de Jesus, e para a glória dele, eu vou suportar o que for necessário. E aí a gente vai lutar por isso, meus irmãos. Eu quero que você lembre disso. Não busque a Jesus para melhorar o seu reino. Não busque a Jesus para melhorar o seu reino. Fazer campanha, fazer oração, para Jesus me dar o que eu quero. Não busque a Jesus para melhorar o seu reino. Viva o reino dele. Viva o que ele tem planejado, viva o que ele tem preparado. E às vezes pode significar, ao viver para o reino de Deus, abrir mão do seu próprio reino. Lembra aquela palavra que Jesus falou para o jovem rico? Eu faço isso, beleza. Então faz o seguinte, pega os seus bens, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí não, né, Jesus? Aí você está pedindo demais. Né? Já dei tudo, olha só quanta coisa boa eu fiz. Eu sou melhor que um monte de gente. Então tá bom, falta uma coisa só para você então. Pega os seus bens, vende, o meu reino é mais importante. Olha os jovenzinhos aqui, né, que estão pensando futuramente em casar. Já pensou se Deus fala assim, olha, eu tenho para você que você vai ver a sua vida para a glória de Deus single. Já pensou isso, Gabriel? Eu tenho que pegar agora quem tá no caminho aí, né? Pensa, meus irmãos, quando a gente olha da perspectiva humana, a gente fala assim, não, imagina, Deus me livre, né? Mas quando a gente pensa da perspectiva de Deus, cara, a gente pensa o seguinte, se Deus quiser, se for essa vontade dele, se for para a glória dele, eu vou fazer o que for necessário. Por favor, meus irmãos, deixem de buscar uma vida boa centrada em você mesmo. Tá? É certo que a graça de Deus, ela melhora o seu casamento, ela te faz um melhor pai, ela melhora o seu relacionamento, ela te ajuda na sua vida profissional. Sim, faz tudo isso. Mas não esqueça que a graça de Deus não foi dada só para isso. Ela foi te dada para tirar você da situação trágica de pecado e dar para você um reino que é muito melhor.
do que as coisas que há neste mundo. Porque ser um bom pai, ser um bom marido, até incrédulos neste mundo podem ser. E às vezes é triste, né, que certos incrédulos vivem melhor que certos crentes. Que é mais trágico ainda. Então, meus irmãos, não esqueça dessa tragédia que você foi resgatado e que Deus operou para tirar você e levar para você para essa visão de glória, para esse mundo todo. Ele não está fazendo só isso contigo, ele está fazendo isso com um monte de pessoas, e ele vai fazer isso com toda a criação dele. E você faz parte disso. Amém? Viva para isso. Amanhã é segunda-feira. Desculpa te lembrar, tá? Você esqueceu, mas te lembrei. Amanhã é segunda-feira. Vamos ver para a glória do Senhor. Por favor, não reduza as promessas de Deus, as glórias de Deus, ao tamanho da sua própria vida. Você foi chamado para viver muito mais do que os seus sonhos, propósitos e planos. Aquilo que Deus tem preparado para você vai muito além do que você pode imaginar. Entrega o seu coração para Ele e fala: Senhor, então faça a tua vontade.